um rei que ele era muito admirado pelo seu senso de justiça, pela sua inteligência, pela sua fidelidade com seu povo. Ele era tão admirado que ele ficou famoso igual o rei Arthur. O rei Arthur dos Cavaleiros da Távola Redonda, já ouviu falar? Que tinha os 12 Cavaleiros da Távola Redonda, que se reuniu em volta de uma mesa redonda, porque quem se reúne em volta de uma mesa redonda não é maior e nem menor do que ninguém, porque tem muito a passar, muito a ensinar, muito a aprender. E rei Arthur era um rei muito feliz com seus 12 cavaleiros. Um dia, rei Arthur montou no seu cavalo e saiu pelo reino afora cavalgando, feliz da vida, e foi por ruas e ladeiras e matas e florestas verdes, alagados, terras alagadas, quando de repente seu cavalo foi paralisado por um grande ogro, que pegou o rei Arthur em cima do cavalo assim, ó, e segurou ele como se ele fosse uma pena. E o ogro se divertia vendo as perninhas do rei Arthur balançando lá pendurado, e disse para o rei Arthur: você atravessou meu reino, você vai pagar por isso, você merece morrer. E o rei Arthur: calma, você sabe com quem que você está falando? E o ogro: quem que não conhece o rei Arthur? Pois é, mas o poderoso rei Arthur atravessou meu reino e por isso vai pagar com a vida. E o rei Arthur disse para o ogro: calma, calma, em meu reino a gente age assim. Quando alguém comete um erro, e seja lá qual for, a pessoa tem pelo menos uma chance de se explicar e se redimir. Então, você podia me dar uma chance de eu zelar pela minha vida? E o ogro ria, porque tudo que ele queria era ver o rei Arthur se humilhando diante dele. E o ogro, então: rei Arthur, fique calmo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E se você acertar a resposta, você vai embora com sua vida. Se você errar, o seu corpo vai em cima do seu cavalo e a sua cabeça fica aqui comigo. O rei Arthur ficou animado, porque ele era muito inteligente, gostava de perguntas e anedotas e respostas. Então ele ficou muito animado. E aí o ogro falou com ele: mas não é tão simples assim. A pergunta que eu vou te fazer nunca foi feita na face da terra. E ela vale a sua cabeça, ela vale a sua vida. Aí o rei Arthur olhou seco, balançou, acenou com a cabeça, né? Pode fazer a pergunta. E ele perguntou, o ogro perguntou: o que mais desejam as mulheres? Qual é o maior desejo das mulheres? E o rei Arthur balançou, as pernas tremeu. Ele pensou: eu nunca tinha pensado nisso. Um rei tão sábio, tão inteligente, nunca tinha pensado nisso. E aí ele ficou estatizado assim. Aí o rei: calma, o ogro: calma, você não vai morrer agora não. Você vai ter 1 ano e 1 dia para me trazer a resposta. Caso contrário, se você errar. E rei Arthur montou aquele cavalo dele e partiu de volta para o reino. Chegou lá, reuniu os 12 cavaleiros da Távola Redonda, contou tudo o que tinha acontecido. Então eles se uniram
e juntaram grandes cadernos, canetas, penas, né? Naquela época era pena, tinteiros, e saíram pelo reino afora, inclusive o rei Arthur, perguntando para as mulheres qual era o maior desejo delas, que elas mais desejavam. E todas as respostas eram anotadas no caderno. O ano passou e todos voltaram para se reunir em volta da tábua redonda. E chegaram à triste conclusão que aquelas respostas não salvariam a vida do rei. Então, rei Arthur despediu dos 12 cavalheiros, juntou todos aqueles cadernos, botou dentro de um baú e falou com eles: meus amigos, isso é um adeus, eu estou indo entregar minha cabeça ao ogro, porque palavra de rei não volta atrás. E lá foi rei Arthur. No meio do caminho, ele viu uma cabana que ele nunca tinha visto ali, porque ele conhecia o reino dele palmo a palmo, e ele tinha certeza que até o dia anterior aquela cabana não estava ali. Então ele parou, desceu do seu cavalo e foi lá. Quando ele chegou perto, a porta abriu. E de dentro daquela porta saiu uma figura, uma mulher tão magra que podia ouvir o tilindar dos ossos dela quando ela se movia. Os cabelos e até o chão parecia ninhos de tão embolado e muitas moscas sobre ele. As unhas se viam de bengala de tão grande. E o nariz ia até quase o queixo. E escorria daquele nariz uma meleca, tida com a gosma que vinha da boca dela, ia juntando e escorrendo assim. E ela abriu a boca. E quando ela abriu a boca, rei Arthur deu um passo atrás, porque o cheiro era insuportável, né? O cheiro fazia jus à figura. E ela falou: rei Arthur! O senhor veio buscar a resposta, não é? O rei Arthur: sim. Você sabe a resposta? Ela: claro que sei, eu sei. E o rei Arthur falou: e você vai me dar a resposta? Rei Arthur, ninguém dá nada para ninguém nessa terra, rei Arthur. O senhor precisa me dar em troca. Então o que você quer em troca? Me fala. O rei Arthur, na coisa de salvar a pele, né? Me fala o que você quer. Você quer dinheiro, poder, títulos, nobreza? O que você quer? O que você deseja? Aí ela falou: eu quero me casar. Eu quero me casar, rei Arthur. Aí o rei Arthur falou: ele faria qualquer coisa para não morrer, né? Pois você vai se casar, mas me dá a resposta. Ela foi no ouvido dele, sussurrou a resposta e falou para ele: vai agora, rei Arthur, leva a resposta lá pro ogro e volta para me buscar. E o rei Arthur partiu. Chegando lá na caverna do ogro, o ogro já estava pro lado de fora, esperando por ele, porque sabia que ele não ia acertar a resposta. E aí ele chegou e espalhou aquele monte de caderno dentro da caverna. E o ogro perguntou: então, rei Arthur, tem a minha resposta? Ele falou: sabe, tem mulheres que querem se casar. Tem mulheres que querem ficar muito ricas. Tem mulheres que querem a juventude eterna. Tem mulher que quer ficar jovem para sempre.
E nisso o ogro... Porque ele não estava dando a resposta que ele queria. E aí ele falou, você sabia que tem mulher que quer até aprender a cozinhar? Então, mas nenhum desses cadernos, nada do que eu te falei, tem a resposta que o senhor quer. Então, qual é a resposta, rei Arthur? O que toda mulher deseja? E o rei Arthur, toda mulher deseja ser dona do seu próprio destino, ser dona da sua própria vontade. Aí o ogro, desgraçada, foi ela. Rei Arthur, some da minha frente. E não volta aqui nunca mais, que outra chance eu não te dou. E o rei Arthur montou no cavalo, e ele tinha feito a promessa. Palavra de rei não, volta atrás. Ele foi lá buscar a bruxa. E quando ele chegou lá, ele deu a mão para ela e falou para ela, vem criatura, vamos nos casar? E ela, eu vou me casar. Eu vou me casar com o rei Arthur, com o rei Arthur. Ai, não! Eu não quero me casar com você. Mas você não disse que queria casar? Eu quero me casar, mas não é com você, rei Arthur. Eu quero casar, rei Arthur, com o homem mais cheiroso, mais gostoso, mais bonito, mais maravilhoso, mais inteligente dessa terra, mais inteligente até do que você, rei Arthur. E o rei Arthur falou, bom, com quem então que você quer se casar? Eu quero me casar com Serguei, que era o melhor amigo do rei Arthur, que era lá o chefe das forças armadas do rei Arthur. E o rei Arthur pensou, na hora que eu fiz a minha promessa, eu não imaginei que eu tinha feito fazer alguma pergunta. Como é que eu vou fazer isso com Serguei? E aí, fazer o quê? Ele deu a palavra. E palavra de rei, não volta atrás. Então ele pegou aquela criatura, botou na garupa do cavalo e partiu para o reino. Chegou no reino, todos fizeram festa, porque eles esperavam o corpo sem vida chegar. E chegou ele vivo. Mas rei Arthur não fez festa. Passou direto, chamou Sigauer, que Serguei era Sigauer, chamou Sigauer e foi ter uma conversa. E falou, contou tudo o que tinha acontecido. E falou com ele, eu vou entregar a minha cabeça ao ogro. Aí o Sigauer, rei Arthur, eu sou um cavalheiro. Eu já enfrentei fortes batalhas. Eu já vi a morte na minha frente por tantas vezes. Para mim, me casar com aquela pobre mulher não é tão difícil assim. E se é para salvar a vida do meu rei, para mim é uma honra me casar com ela. E nós vamos nos casar hoje ainda. E foi, arrumou tudo e foram fazer o casamento. Na hora do casamento está lá, Sigauer em pé, elegante, posudo, bonito, porque ele era mais do que o que ela tinha falado. E está lá ele em pé, na pose dele, rei Arthur sentadinho do lado. E a mulher entrou. Do jeitinho que ela apareceu lá no reino. Deus me livre. Aquela coisa. Entrou pela história. E a mulherada fazia assim, Deus me livre. A mulherada desmaiava, e chorava, e gritava, e queria socorrer, mas não podia. Era palavra de rei. E os dois se casaram. E foram para o banquete. E sentaram na cabeça da mesa. E a criatura comia e comia e comia, esparramava comida para todo lado, mastigava com a boca aberta, falava de boca cheia, derramava o vinho na toalha, bebia para mais de 100 homens.
E tá lá aquele negócio, aquele punhal, aquele troço feio. Uma bagunça, uma coisa horrível. E Sigauer fechou a porta do quarto para que os dois tivessem a sua primeira noite. E quando ela se viu trancada no quarto com Sigauer, ela disse: meu amor! Ai, Sigauer, eu quero um beijinho. E ele olhou para aquela coisa fétida, aquele trem, e falou consigo mesmo: Sigauer, você precisa cumprir com seus deveres de marido. E lá vem ela, com o biquinho para beijar. Sigauer fechou os olhos, respirou fundo e foi beijá-la. Quando ele encostou a boca na boca dela, de repente, aqueles lábios duros, espinhudos e fétidos ficaram quentes, macios, e o perfume de flor tomou conta do quarto. E Sigauer, então, abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele falou: o que é isso? Diante dele estava a mulher mais bonita do mundo, que ele nunca tinha visto na vida dele. E ela falou: o que é isso? O que é isso? Sou eu. Agora, Sigauer, aquela bruxa que casou com você lá fora, era um feitiço que aquele ogro, meu irmão, jogou em mim para ficar com toda a minha herança. E o fato de você ter se casado comigo, você quebrou a metade do feitiço. Então agora, Sigauer, você vai ter que escolher. Se você me quer bonita de dia, para que todo mundo veja a mulher linda que você tem, e bruxa à noite, só para você. Ou se você quer que eu vire a bruxa durante o dia, para todo mundo zombar e mangar de você o resto da sua vida, e linda, maravilhosa e perfumada durante a noite, só para você. Sigauer não pensou duas vezes. Ele olhou bem nos olhos dela e falou assim: meu amor, essa maldição foi jogada sobre você, não sobre mim. Então, quem tem que escolher como quer aparecer e em que hora quer aparecer, tem que ser você. E eu, na qualidade de seu marido, tenho a obrigação de respeitar o seu desejo, a sua vontade. E aí o brilho correu todo nela, assim, o resto do feitiço acabou-se. E ela falou: Sigauer, você quebrou o resto do feitiço. Porque você me fez dona do meu destino, dona da minha vontade. Você me respeitou e me tratou como mulher que eu sempre sonhei ser. Ser dona da minha vontade, fazer aquilo que eu quero, ser a dona de mim. Porque nós, as mulheres, temos a mania de nos anular para ajudar todo mundo, né? Não é assim? Você me fez dona de mim. E dizem que viveram juntos por muitos e muitos anos, cada um caminhando nas suas pernas, mas sempre juntos.